Boa tarde. Tô vendo que o Eugênio tá aí, família. Olá. Agora estamos só esperando o Dante aqui para a gente começar. Ele já está na live. Oi, Dante. Tudo bem com você? Oi. Tá me ouvindo, Cláudia? Tudo bom? Tô te ouvindo perfeitamente. E o pessoal tá ouvindo Então tá também? bom. Tá todo mundo ouvindo aí? Acho que agora vai. Então vamos começar apresentando. Já tem umas pessoas entrando aí. Acho que a gente tem feito umas lives, Dante, e a gente não tem se Sim. apresentado, entendeu? Então, meu nome é Cláudia Guedes, eu sou autora do livro Mulheres à Sexta e parte da equipe que fez o grupo, que fez o filme Mulheres à Sexta, que é o documentário, sou a produtora executiva do documentário. É um documentário assinado com direção e produção de Silvia Spolidoro e Ellen Stuck. E os canais da Mulheres à Sexta, tanto o Instagram quanto o YouTube, e mais o que vai vir pela frente, que é o nosso site, tem como objetivo trazer visibilidade para o basquete feminino e para o esporte feminino. Né? Então, os nossos convidados são pessoas aí que trazem uma contribuição e trazem ideias para que a gente possa promover o esporte feminino. A Silvia está na live, que é a diretora do filme e roteirista, né? A Ellen também está aí. Tem um grupinho bom. E hoje, Mulheres à Sexta conversa com Dante de Rose Jr., né? Que foi meu colega na USP. Não tive muito tempo para ficar, né, assim, a gente trocar ideia e trabalhar junto, porque, como diz a Andrea Fraudenheim, eu só fui fazer um estágio na USP de 10 anos. Mas assim, eu gostaria de agradecer, Dante, a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui com a gente. Você tem uma história aí bem sólida com basquete, né? E eu gostaria de começar pedindo a você, porque tem muita gente na live hoje que não conhece você, como eu conheço, né? E como quem está envolvido com esporte, psicologia do esporte conhece. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência, né? Como educador, a sua experiência com o basquetebol e principalmente com o basquetebol feminino. Então, Cláudia, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer falar de novo com você, né? Não sei nem há quanto tempo que nós não nos falamos, né? Faz muito tempo. E o seu estágio na USP durou 10 anos, o meu durou 37. Então, um pouquinho mais de tempo, né? Então, pessoal, primeiro é um prazer muito grande, né? E é muito legal essa iniciativa de se fazer alguma coisa para dar visibilidade ao basquete feminino, que no Brasil tem uma tradição muito grande, né? Eu vivi o basquete feminino, eu sou aqui de São Caetano, grande ABC de São Paulo, e eu me identifiquei muito com o livro, né, quando você lançou, porque grande parte daquele pessoal que está citado no livro fez parte da minha história no basquete enquanto adolescente. Porque aqui em São Caetano nós tínhamos uma equipe fantástica, né, com Norminha, Elzinha, Delci, Marlene, e tinha Santo André, que é aqui do lado, com a Nilza, com a Laís, e fora as outras jogadoras excepcionais de Piracicaba, né, Heleninha, Maria Helena, enfim, toda aquela turma que compôs uma geração muito bacana, que foi realmente o pontapé inicial para o nosso basquete feminino. Bom, eu estou envolvido com o basquete desde sempre, né? Desde os 10 anos de idade, quando eu comecei a pensar em tentar ser jogador. E aí eu joguei até os 19, na época, chamava-se juvenil, né? Hoje é tudo sub, né? Sub-15, sub-18, sub-17. Naquela época era mirim, infantil, juvenil, ponto. Então não tinha toda essa divisão. Aí, quando eu optei, tive que optar um determinado momento pela faculdade e fui parar lá na Escola de Educação Física, né, que ainda funcionava no Ibirapuera.
Uhum. E ali o meu objetivo ao entrar na escola era ser técnico. Professor Moacir Dayuto, né, que foi o primeiro técnico brasileiro a conseguir uma medalha olímpica em 48 com uma equipe de basquete, uma medalha de bronze. E também era técnico já bastante consagrado aqui em São Paulo, dirigindo equipes como Corinthians, Sírio, enfim. E de repente eu me dei de cara com o Moacir Dayuto, que era um ícone, né? E em seguida com o professor Zé Medalha, que até hoje é um grande parceiro, é um amigo. E tive ao longo da minha carreira lá Alguém está dizendo aqui que a internet não está legal. Que a minha Ela tá meio internet não está travando. legal. Tá meio travando assim, mas eu Gozado. acho que se você continuar, ela fica. Porque, bom, para mim aqui aparece tudo bem. Eu estou do lado do meu roteador aqui, viu? Não sei como a gente poderia resolver isso. É. Tá Fica travando quietinho, muito, porque Cláudia? não, só um pouquinho, não tá travando tanto não. Trava, volta, mas eu acho que você tem que ficar quietinho, sem mexer aí e a gente continuar Não, estou para ela tranquilo aqui. estabilizar. Não, estou tranquilo, não estou mexendo em nada aqui. Então, e ao longo, né, da minha carreira universitária, como eu falei, que durou 37 anos na USP, sempre trabalhando com basquete, e depois, posteriormente, outras disciplinas, né, psicologia do esporte, pedagogia do esporte. Eu tive um grande parceiro, que é o Lula Ferreira, né, que todo mundo que é da área do basquete conhece, enfim. E aí, de novo, né, teve uma opção, o Lula em 87 a USP lançou um programa para arregimentar professores para o regime de dedicação exclusiva. Eu fui para esse regime, o Lula foi para o lado oposto, né, foi ser técnico de grande renome, enfim, mas até hoje a gente tem uma parceria muito grande. E aí, enfim, sempre trabalhando com basquete, produzi alguns livros, né? E recentemente eu produzi 3 livros que contam um pouco a história do basquete, até te mandei os links, né? A história do basquete masculino nos Jogos Olímpicos, do feminino nos Jogos Olímpicos e mais recentemente do Campeonato Mundial, dos Campeonatos Mundiais, que conta toda essa história do basquete com ênfase também no feminino. Esses livros eles podem ser acessados pelo portal de livros abertos da USP, né, que é o CIB. Aí quem entra lá, coloca CIB com S, né? SIBI, que é Sistema de Bibliotecas Integradas da USP. E aí é só clicar lá, tem o íconezinho do lado direito, a coluna lá do direito para quem está olhando, né? Esporte, e dentro desse link tem os livros que podem ser acessados gratuitamente, pode gravar, pode, enfim, baixar o PDF, pode fazer o que quiser com o livro. E é legal porque traz mesmo toda a história do basquetebol, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito de história, eu sempre fui muito ligado nessas questões históricas, eu acho muito importante a gente estar resgatando a nossa memória, né? E o teu livro foi um momento muito feliz, e agora com o filme mais feliz ainda, né? Porque eu acho que principalmente aquela geração do feminino que você abordou no livro foi uma geração que deu muito para o nosso basquete, mas por uma questão enfim, uma questão de coincidência, né, de temporalidade, foi uma geração que não conseguiu, por exemplo, disputar a Olimpíada, né? Aquela geração ela terminou em meados da década de 1970 e o basquete olímpico feminino, por coisas inexplicáveis, né, demorou 40 anos para entrar numa Olimpíada, né? 36 foi o masculino e só 76. E aí veio aquela geração, outra geração fantástica, que a partir de 92 começou a fazer parte aí do projeto, fora campeonatos mundiais, bom, enfim. Aí é outra história que a gente vai poder conversar bastante. Mas basicamente é isso. Minha vida é basquete, basquete, basquete. E de vez em quando basquete. Então, vamos nesses seus livros. Eles são, assim, além de outras publicações, né? Porque você tem vários artigos e esses 3 livros são 3 livros bem importantes para a história do basquetebol, até porque
São livros densos em relação aos dados, às estatísticas dos jogadores, né? Você reúne nessas 3 obras aí os resultados e a performance, né, de todos os atletas. E aí eu queria que você me dissesse o seguinte: quando você estava preparando esses livros, foram épocas diferentes, você pode situar qual que era a situação do basquete feminino nessas épocas? Desculpa, a Cláudia deu uma travadinha no final. A situação do basquete feminino... Nessas épocas que você estava preparando esses livros. Isso. Então, primeiro, né, a ideia dos livros é exatamente essa de resgatar a história, né? E eu sempre gostei disso. Eu sempre tive um arquivo pessoal de resultados que eu fui pegando ao longo do tempo nos sites da FIBA, enfim, em obras. E chegou um momento que eu falei, poxa, isso aqui precisa ser divulgado aqui para nós, né? Uhum. E então eu fui juntando. Aí eu fui juntando também fatos com livros que eu tenho também, né, da história do basquete, com depoimentos de pessoas que participaram. Mas basicamente, né, o basquete feminino, vamos pegar, por exemplo, até a década de 1970, meados da década de 80, ele foi dominado basicamente pelos países da cortina de ferro, né? Uhum. Então nós tínhamos a União Soviética, que era a grande vencedora de tudo. Só para você ter uma ideia, em campeonatos internacionais, Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais, a União Soviética na época, ela ficou 60 jogos sem perder, ganhando todos os campeonatos. Ela foi, olha que coisa interessante, ela foi perder a final do campeonato mundial realizado em Moscou. Ela foi perder a final. Depois de 60 jogos, ela conseguiu perder uma final em casa. Olha a ironia do destino, né? Mas, enfim, as forças eram a União Soviética, Bulgária, Tchecoslováquia, esses países. E aí, os Estados Unidos começaram a entrar nesse rol e agora, inegavelmente, os Estados Unidos é a maior força do basquetebol feminino que existe desde meados da década de 1980 e também com pouquíssimas derrotas. Nesse meio tempo, entraram outras escolas muito importantes. Eu cito aqui, por exemplo, a Austrália, né? Alguém perguntou, perdeu para quem aqui? Perdeu para os Estados Unidos, essa final. Além de tudo, perdeu para os Estados Unidos, né? Numa época em que quase que não havia rivalidade entre os dois, né? Então eu cito a Austrália como uma grande força do basquete feminino, que vem se consolidando aí ao longo do tempo, né? Presente sempre aí entre as finalistas de qualquer campeonato. Espanha, França, que são, na minha opinião, países que têm um programa de basquete feminino muito importante e muito grande. Além de outros, né? A Bélgica, por exemplo, é um país que surgiu nas últimas 2 competições de uma forma até surpreendente. E a Austrália teve uma coisa interessante, olha só, para quem acompanha basquete. Em 1997 teve um campeonato mundial feminino juvenil aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu tive a oportunidade de coordenar a equipe de estatística. E nesse campeonato surgiu uma menina de 15 anos e que se tornou uma das maiores jogadoras do mundo, que é a Lauren Jackson. E ela surgiu nesse campeonato mundial aqui no Brasil, que também deu para nós uma geração muito importante. Por exemplo, a Adrianinha, ela fez parte da seleção desse campeonato, né, que depois se tornou a grande armadora da seleção brasileira. E aí como é que surge o Brasil nessa história toda, né? O Brasil, assim como no masculino, surge como a 4ª ou 5ª força do basquete feminino nessa trajetória. Então nós tivemos um campeonato mundial, aliás, tivemos o campeonato mundial em 1957 aqui no Brasil, depois em 71, e em 71 o Brasil foi medalha de bronze, inclusive com um jogo histórico, né, contra o Japão.
Aquele famoso jogo em que a Nilza fez aquela cesta faltando 1 segundo para acabar com o Ibirapuera super lotado. E aí tivemos essa geração fantástica, né, que você relata muito bem no teu livro. E como eu falei, mas foi uma geração que por uma questão de temporalidade não conseguiu disputar a Olimpíada. E eu acredito que se essa geração tivesse a oportunidade de disputar uma Olimpíada, ela teria tido um resultado bastante significativo. E aí surgiram as outras gerações, como a gente já conhece, né, com Paula, Hortência, Marta, depois veio Janete, Adriana, Ellen, Alessandra, Adrianinha, blá, blá, blá. E em 1994 a gente quebrou a barreira, né, dos Estados Unidos e da União Soviética como campeões mundiais. Em seguida a medalha de prata na Olimpíada. E um dado interessante, né, o Brasil é um dos 4 campeões mundiais femininos, né? Nós só temos 4 campeões mundiais femininos: União Soviética, Estados Unidos, Austrália e Brasil. Então nós temos uma história muito importante no basquete feminino. E que de alguns anos para cá, infelizmente, essa história ela foi sendo apagada pelos maus resultados e também por algumas questões internas do nosso basquete feminino. Mas me parece que agora, né, e depois é um outro assunto, as coisas estão se desenvolvendo melhor. Pegando no outro assunto, que é quando a gente fala, porque resultado, né, depende de investimento, né? E a gente sabe que a situação do basquetebol feminino é bem interessante quando se comparado com os outros esportes brasileiros, né? Por que você vê, assim, por que para o basquete feminino tudo é tão difícil? Né? E ficou tão difícil. Porque, assim, se você se compara os resultados, né, a partir de 92, que elas conseguem ir para os Jogos de 92, depois elas ganham o Mundial em 94, depois ganham a medalha de prata em 96, depois ganham a medalha de bronze em 2000. De bronze em 2000. Entendeu? Não é uma coisa que você fala que não tem resultado numa larga história. Né? Elas têm resultado, elas vêm com resultado desde muito cedo. Quer dizer, no sul-americano só dava Brasil, depois pan-americano só dava Brasil, né? E a gente vê no seu livro, quer dizer, eu não fiz isso ainda, mas eu quero fazer por curiosidade, talvez você tenha essa resposta. Se você comparar todos os títulos femininos junto com o masculino, quem tem mais títulos? Não é? Então não com certeza. De derrotas, eu vejo história de vitórias. Né? Então, Cláudio, eu vejo assim, né? Mudando um pouquinho só o rumo da coisa. Foram 2 épocas diferentes e interessantes, né? Até mais ou menos meados de 1980, que culminou com a vitória do Brasil no Pan-Americano de 87, o basquete masculino brasileiro tinha muitos títulos, não é? Bicampeão mundial, 3 vezes medalhista olímpico, campeão pan-americano, esse título de 97 foi fantástico, e depois, de 87, perdão, foi fantástico. E aí, o basquete masculino entrou numa situação, não de decadência, mas numa situação de não obtenção de resultados importantes. E quando eu falo resultado importante, eu não estou falando só de título, porque a gente também tem que contextualizar o esporte. Né? Se você pegar o basquete masculino, hoje, o basquete masculino, para você ganhar um campeonato, você tem que enfrentar, no mínimo, 12 a 14 equipes de altíssimo nível. E o exemplo que eu sempre dou, a Eslovênia foi campeã europeia, a última campeã europeia, e ficou fora do último mundial porque não conseguiu a classificação no pré-mundial. Olha que negócio absurdo, para ver o nível da coisa. Aí naquele período de 90 a 2000, o basquete feminino teve uma geração de 70, 70 e pouco, aí o basquete feminino também passou por uma fase difícil, não conseguia classificação para os Jogos Olímpicos, sempre batia na trave, né? Sempre batia na trave, perdia aquele jogo mais importante.
Mas começou a ser feito um trabalho que culminou com a ida para os Jogos Olímpicos de 92. E a partir daí, o basquete feminino ele só cresceu. Veja os resultados, como você mesmo falou, né? Foram 2 medalhas olímpicas, 1 campeonato mundial, 1 pan-americano, um 4º lugar no campeonato mundial da Alemanha, que a gente não pode desprezar. Com certeza, né? Sim. A gente não pode desprezar, porque tem gente que fala, mas foi só 4º lugar? Tá bom, mas veja quem ficou na frente do Brasil. Exatamente. De novo, Rússia, União Soviética, Estados Unidos, Austrália, quer dizer... Então, a gente, como eu falo, a gente tem que contextualizar. E agora o basquete feminino também enfrenta uma fase quase que semelhante ao masculino. Tem muito time bom. Então alguém vai falar assim, mas hoje o basquete feminino não vai conseguir resultado. Peraí, não é assim. Pode até não conseguir o resultado numérico, de ficar entre os 3 primeiros e tal. Mas é um trabalho que vem sendo feito. Agora, entrando diretamente naquilo que você colocou. O basquete feminino, infelizmente, sempre foi subestimado aqui no Brasil, subvalorizado. Então, um país que tem um título mundial, 2 medalhas olímpicas numa mesma faixa de tempo, Sim. uma geração fantástica de jogadoras, fantástica. E nós não soubemos aproveitar isso. Aliás, eu até falo isso de outros esportes. O Brasil não consegue capitalizar em cima de alguns esportes. O exemplo que eu sempre dou. O que é o tênis brasileiro hoje? Tivemos um Guga, que por anos foi primeiro lugar do mundo e esteve sempre. O que é o tênis brasileiro hoje? O que foi feito da geração Guga? E a mesma coisa do basquete feminino. Aí aconteceram problemas internos, né? Os nossos campeonatos, infelizmente, como você mesmo falou, não são valorizados. Então o número de equipes é sempre um número muito pequeno, que não permite que muitas jogadoras acabem aparecendo. Uhum. Então você tem hoje um campeonato brasileiro com 8, 10 equipes, mas se você for analisar essas equipes, com raras exceções, a rotação das jogadoras é sempre a mesma. É sempre a mesma, não é? Então agora me parece que está sendo feito um trabalho. Me parece que está sendo feito um trabalho. Né? Coisa que foi feita naquela geração de 90, que durou até 2000, e depois nós tivemos aí uma série de problemas que fez com que o trabalho não aparecesse. Então mudanças constantes de técnicos, né? Campeonatos subvalorizados, tá certo? Um desnível digamos assim, de atenção em relação ao masculino e ao feminino, que é uma coisa inexplicável. Eu não sei te explicar por que existe esse desnível. Como você mesmo falou, se a gente for colocar no papel, os resultados recentes do feminino são muito melhores. Não é? Então, eu acho assim, que é um conjunto de situações que levam o basquete feminino ao que ele estava. Eu digo que ele estava porque me parece, como eu falei, está sendo dada uma importância, pelo menos em nível de confederação. Então nós temos um trabalho fantástico da Adriana, né? Um trabalho fantástico que ela está conduzindo com uma comissão técnica. Alguém vai falar, mas não classificou para a Olimpíada. Não classificou para a Olimpíada, foi um jogo, gente. É complicado isso, é um jogo que te coloca fora ou te coloca dentro. É a mesma coisa num campeonato de tiro curto, como a gente diz. Às vezes um cruzamento te leva a disputar medalha de ouro ou te leva para o 10º lugar. Então, são coisas circunstanciais, mas eu acredito muito que hoje, apesar dessa não classificação, eu vejo que finalmente está sendo feito um trabalho. Estamos pensando, tudo bem, Japão já foi? Já foi, acabou. Qual é o próximo?
Vamos ter um campeonato mundial e Jogos Olímpicos na França, em Paris. Nós temos que trabalhar para isso, gente. Nós temos que trabalhar para isso. Não adianta chegar 6 meses antes e falar agora nós vamos montar o time para jogar a Olimpíada, que é o que normalmente acontece no Brasil, né? Reúne ali o pessoal, 1, 2 meses antes, vamos lá, vamos que vamos, né? Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Eu vejo que, com todo respeito, né? Essa história de se Deus quiser, vamos deixar na mão de Deus, coitado, né? Já tem tanto problema para resolver, não dá para resolver o problema do basquete brasileiro também. Não, e tem que resolver o problema do basquete brasileiro. Não é Deus que vai resolver nosso problema, gente. Não vai ser ele, não vai ser ele. Mas enfim. E aí tem outras coisas, né? Aqui está aparecendo, até vou tomar a liberdade, a Suzy, questão das escolas. Hoje o esporte nas escolas também ele é sucateado. A nossa educação física está sucateada. Às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas o que você acha do basquete na escola? Pô, eu acho ótimo. Só tem um problema. Nas escolas nós não temos nem educação física. Como é que nós vamos ter basquete se não existe uma política, né? Um plano de governo? Não é um plano partidário, é um plano de governo. Um plano institucional, né? A ser seguido, como outros países fizeram. Outros países fizeram isso e está dando muito certo. E assim, corroborando com você, se a gente pensar, né, a questão do esporte no Brasil hoje, você tem de um lado uma desvalorização do esporte por causa de toda a ideologia política, né? Quem faz esporte não pensa, e todos os estereótipos, né? Costumavam dizer, quando eu fazia educação física, que quem fazia educação física tinha músculo no cérebro, em lugar de cérebro, e em contração. Né? Isso não mudou. Né? E aí também tem toda uma resistência com relação à competitividade. Mas você falou que está sendo feito um trabalho, né? O trabalho que a Adriana está fazendo. Então. E também tem a observação de várias pessoas, né? Que todo o esporte feminino ele tem que ser um esporte de base, não é? Ele tem que ser um trabalho de base. Você vê trabalhos de base no Brasil hoje, do basquete feminino? Então, existem trabalhos de base, mas não o suficiente para suprir a nossa necessidade de produzir atletas, né? Existem bons trabalhos. Pega aqui na região do ABC, por exemplo, Santo André faz um trabalho fantástico. Né? A região lá da própria Adriana, da Ellen, lá, a região de Jundiaí, de Americana e outros lugares. No Recife tem um projeto muito bonito da Adrianinha e do Dornelas. Enfim, existem projetos sim, mas ainda não são suficientes projetos que realmente levem essas crianças a praticar o basquete. O que eu vejo hoje, pela minha experiência, né, que eu estou vivendo hoje, os projetos sociais estão proliferando. Então, os clubes não dão importância ao basquete feminino. Essa é a nossa realidade. Os clubes não querem saber de basquete feminino, não sei por quê. Então, nós temos projetos sociais muito importantes que deveriam ser olhados, ter um olhar muito especial por parte das federações e das confederações, porque talvez por essa, digamos assim, impossibilidade da escola desenvolver basquete, em função de tudo isso que a gente já colocou, talvez esses projetos pudessem ser a nossa saída, né? E criar competições compatíveis para esses projetos. Então tem muitos projetos acontecendo aqui em São Paulo, gente. Tem gente trabalhando de uma forma maravilhosa com basquete. Só que, sem incentivo nenhum, sem apoio financeiro, fazendo tudo literalmente no peito e na raça. Eu conheço muita gente, por exemplo... Ih, travou. Travou só o Dante? Ou eu tô travada também? Agora voltou. Projetos, por exemplo, um dos projetos que eu
às vezes vou lá para... O professor, ele está numa escola pública, no extremo da zona leste de São Paulo, sem a mínima condição. O camarada, ele pega o horário do almoço dele para dar treino. Sim. E dá treino para 30, 40, 50 jovens. Sim. E como esse projeto, que é na cidade de Tiradentes, existem muitos outros espalhados aqui por São Paulo. Fora de São Paulo também. E aí, o exemplo que eu sempre dou, desculpe, que na minha opinião, é lamentável. Ó, uma aguinha basqueteira. Olha que linda essa caneca, eu quero uma. Cláudia, você imagina uma cidade como São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, 12, 10, sei lá, cada um fala um negócio, mas que seja. 12 milhões de habitantes, não tem nenhum time feminino. É impressionante isso. Como é que pode? Eu perguntei isso. Como é que pode um negócio desse? Então o basquete feminino aqui em São Paulo está sendo feito no interior, com muita competência, mas a cidade de São Paulo, e você transferindo isso para a base... O que nós temos hoje na cidade de São Paulo de base? Nós temos o trabalho do Centro Olímpico, da Alessandra e da Vânia, que é fantástico. Um outro trabalho aqui, um trabalho ali. A Kátia tentou fazer um trabalho num clube aqui em São Paulo, com muito esforço. Agora, tem cabimento uma cidade como São Paulo não ter nenhum time feminino, ô Cláudia? Não. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode isso? Não pode. Então fica difícil, até difícil para as pessoas que estão tentando desenvolver esse trabalho. Então, o que a Adriana, o Neto, toda a comissão técnica, né, os que estão envolvidos na base, inclusive, o Virgil, o Vita, bom, toda essa turma, E tem o Instituto da Média Paula também, né? Sim, mas isso que eu digo, são os projetos que estão aí e que deveriam ter um apoio, ter um olhar melhor, por exemplo, da Liga Feminina, da Federação Paulista, no caso, da Federação Carioca, e da própria Confederação. Sim. A própria Confederação deveria ter um olhar para esses projetos. Sim. E, por exemplo, quais hoje você enumera? Você falou vários aí, mas assim, você colocaria três projetos de base que você considera os mais importantes do Brasil. Olha, é muito difícil falar o que eu conheço. Eu vou falar o que eu conheço, né? Porque existem vários. Eu diria que aqui em São Paulo tem vários projetos, né? Tem esse projeto que eu falei da cidade de Tiradentes, tem um que é realizado em Perus, né? Que é aqui na zona norte de São Paulo, pelo Marcos, lá no céu de Perus. Tem o projeto do Alexandre Varoli, que é de uma escola da Zona Norte aqui em São Paulo. Tem o projeto da Sarite Anisha em Pirituba. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum. O próprio projeto do Centro Olímpico, né, da Alessandra, me desculpem se eu esqueci de alguém aqui, mas... tem um projeto na Zona Sul do Grajaú, do Michael, que é o Hunters. É um projeto dentro de uma favela. E ele conseguiu um recurso através de um vereador, montou a quadra dele muito bonitinha e tal. Esse rapaz, ele dá treino para 80 jovens. Tem um projeto na Zona Leste também, o Ursos, do outro Alexandre. Olha que esse projeto merece um destaque. Esse rapaz trabalha há mais de 20 anos dentro de uma escola, dando treino. Recentemente mudou a direção da escola, o diretor da escola simplesmente bloqueou o projeto. Qual foi o argumento do cidadão? Porque tem muita gente no projeto que não é aluno da escola. Mas pera um pouquinho. Esse rapaz, ele trabalha aos sábados, das 8 da manhã às 8 da noite. Ele lida com mais de 150 jovens. E aí vem um gênio dizer que não pode ter o projeto. Tirou a quadra dele, ele teve que ir para uma outra quadra depois de muita batalha. Então é isso, veja, e aí fora de São Paulo tem o projeto Superação, né, aliás, funciona aqui em São Paulo, mas ele é coordenado pelo Flávio Davis, que é lá de Minas. Tem o projeto da Adrianinha, Adrianinha é um, do Dornelas é outro lá no Recife.
Eu tive a oportunidade de ir para Barra do Garças, no Mato Grosso do Sul. Não, Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul. Um projeto muito legal lá do Hélio, que também, né, e tem alguns projetos aí pipocando pelo Brasil inteiro. Tem um projeto muito importante em Santa Catarina, que é o Instituto Baby Basquete para a Cidadania, que é desenvolvido dentro da Universidade da UDESC, Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina. Então, essa é uma outra coisa também, né? A apatia, a omissão das universidades em relação a isso. Né? Então, são poucas as universidades, inclusive a USP, a nossa querida USP, né? Que para você montar um projeto de extensão, você precisa ser PhD em paciência. Já ouviu falar em PhD em paciência? Porque tem que ser pós-doc, PhD, porque é tanta burocracia que chega uma hora que você fala, não dá. Não, porque não pode isso, não pode aquilo, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Gente, vamos botar essa molecada para dentro da universidade, pô. Qual é o problema? Como a USP fez lá na cidade universitária durante muitos anos com o projeto Esporte Talento. Acho que você pegou essa época. Eu peguei, era bem bonito, era do Instituto Ayrton Senna, funcionava dentro do CPUSP. Isso mesmo, isso mesmo. Os ônibus buscavam as crianças. Exatamente, exatamente. Então, a gente até trouxe para os Estados Unidos o Ayrton Senna, com o Adriano. Ele veio... Aqui, como eu falei, acaba esquecendo, eu não falei do projeto do Passe de Mágica, né, que também é um projeto fantástico, maravilhoso, que, bom, enfim, projetos existem. Projetos, se alguém falar assim, mas não tem projeto, não tem criança sim, tem projeto sim. O que está faltando é um pouquinho de vontade política desse pessoal para poder alavancar esses projetos. Pois é, porque se os clubes não investem, os projetos eles existem como trabalhos de base, mas as crianças não têm uma competição local, nacional e federal para que elas possam aí colher os frutos de tanto treino, né? Alguém está falando, desculpa, alguém falou aqui da Universidade Federal em Cornélio Procópio, que também tem um projeto ótimo. Como eu falei, eu não conheço todos os projetos, eu até gostaria de conhecer, mas tem muita coisa assim acontecendo. Mas isso que você falou é uma realidade. Você tem, mesmo com esses projetos, você tem a base, mas onde que essa molecada vai depois? Onde vão os talentos? Exatamente. Né? Onde vão os talentos? Nessa linha de talento, qual é a sua opinião sobre a formação dos ídolos no esporte? Como acontece a formação? São duas perguntas em uma, tá? Como acontece essa formação? E qual a importância de se ter um ídolo? Olha, a formação, na minha opinião, ela deveria acontecer em fases, né? Isso, inclusive, a gente discute muito. Nós temos uma disciplina aqui na pós-graduação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, né, que eu me tornei diretor durante uma época, a USP Leste, chama-se Esporte Infantil e Treinamento a Longo Prazo, que eu desenvolvo juntamente com o professor Marcelo Massa, que é um especialista em talento esportivo. Num primeiro momento, essa criança, até os 8 anos, ela tem que viver o esporte. Ela tem que viver. A gente costuma dizer, ela tem que gostar do esporte. Não importa qual. Ela tem que gostar do esporte. Se ela gostar do esporte, ela vai ter condições de começar a escolher um determinado esporte. Então é muito importante nessa primeira fase que essa criança ela tenha a oportunidade de desenvolver todas as suas habilidades, capacidades, sejam elas físicas, motoras, cognitivas, psicológicas, tudo que você pensar, não é? E a partir dos 10, 12 anos, aí sim, ela vai para a sua especialidade. Ela vai para a sua especialização. E aí uma coisa que a gente muito discute, precoce e especialização precoce. São duas coisas completamente diferentes. Iniciação precoce é a criança começar a praticar esporte aos 6 anos de idade.
aos 5 anos, dessa forma que eu falei. E especialização precoce é pegar uma criança de 6 anos, botar numa quadra e querer que ela jogue basquete, ou futsal, ou voleibol, como um adulto joga, que é o que às vezes acontece. Então você pega aquele garotinho ali de 5 anos, ele tem que ser o... Eu não vou falar Pelé, porque não é na época de muita gente aí, né? Ele tem que ser o quê? Neymar. Também não vou falar do Neymar, porque Neymar é outro assunto. Né? Para mim não serve de exemplo para nada, para mim, com todo o respeito. Mas né? é uma coisa assim, que a gente também tem que pensar na formação desse técnico e na formação desse professor de educação física. Mas com certeza, Cláudia, aí vem um outro problema, Cláudia. As escolas de educação física hoje aqui no Brasil não dão o tempo suficiente para alguém se formar como técnico. Sim. O cara se forma em 4 anos, ele sai de lá, ele não sabe dar uma aula. Por quê? Porque tudo é teórico, o esporte não presta para nada, né? Eu costumo chamar de criminalização do esporte. Nossa, quem faz esporte, quem dá esporte para uma criança, pelo amor de Deus, o que é isso? Fazer essa criançada correr na quadra. Ai, que absurdo. Tem que ficar todo mundo sentado e vamos discutir, vamos refletir sobre as... né? Enfim, isso é outro assunto. Eu costumo dizer que são os gênios do esporte, né? São aqueles caras que nunca botaram um calção na vida e querem que as crianças também sigam o mesmo caminho. Mas você certo? sabe que, assim, só para a gente ficar um pouco indignado com isso, e isso era uma discussão muito, muito acirrada na época que eu saí do Brasil. A educação física, ela é uma disciplina prática, ela é uma aplicação das outras pedagogias, não é? E eu não sei se você assistiu, mas nas últimas 2 lives, né, a primeira que eu fiz com a Simone, meio no susto, porque a minha amiga teve um problema na internet, a Silvia que ia fazer, e assim, ela volta na semana que vem, problema resolvido. E a gente tinha falado sobre essa questão, e acho que a Simone foi uma das pessoas que mais enfatizou isso, e que é essa necessidade, né, da oportunidade das crianças, né, viverem o esporte, porque é ali que você aprende a compartilhar, né, que você aprende a dividir. Com certeza. E essa é a máxima da socialização. Né? Então, porque, Cláudia, quando você pratica esporte, e como outras atividades também, mas música a mesma coisa, teatro a mesma coisa, é que a gente está falando do esporte aqui, que é a nossa área. Né? Quando você coloca uma criança para praticar esporte, não é só a questão prática da coisa, dela executar o movimento X ou Y. É todo o envolvimento que essa criança tem com os seus coleguinhas, né? Ela começa a aprender alguns valores como responsabilidade, como dividir tarefas, né? Como compreender o seu companheiro, entender que errar faz parte do processo, que você não vai conseguir acertar sempre. Então, aí até alguém passou batido aqui, a criança se diverte jogando, mas evidentemente que a criança se diverte jogando. Né? Agora, o que a gente não pode, como eu falei, é transformar esse jogo em algo que vai fazer com que a criança não goste de praticá-lo. Sim. Esse que eu acho que é o grande. Então você fala, mas então a competição é prejudicial. Não, a competição não é prejudicial. Prejudicial é a forma com que a competição é estruturada em função do nível de desenvolvimento dessa criança. Exatamente. Então, você não pode fazer uma competição com crianças de 5 ou 6 anos de uma forma lúdica, de uma forma divertida? Claro que pode. Claro que pode. Agora, se você começar a colocar muita regra, olha, não pode bater bola assim, não pode arremessar assado, não pode isso, não pode aquilo, a criança vai falar, mas pera um pouquinho, o que pode? Não pode nada, pô. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou me divertindo. Né? Eu acho que a palavra-chave dessa história toda, principalmente naquela primeira fase que eu falei, né, é a diversão. A criança tem que se sentir bem, ela tem que se sentir participante da atividade, tá bem com seus colegas, e quando termina,
ela tem que ficar brava porque terminou, não brava porque aquilo foi uma coisa chata. Ah, terminou? Puxa, que pena, eu gostaria que tivesse continuado, então vou voltar amanhã porque vai ter mais brincadeira amanhã. Sim. E o que você pensa, por exemplo, de iniciativas como o livro, os seus livros, o filme? Você acredita que esse tipo de iniciativa audiovisual assim, ela contribui para que essas crianças comecem a se inspirar? Ô Cláudio, eu sou suspeito para falar disso porque eu adoro escrever, né? Essa pandemia para mim, né, foi assim, não muito bom, evidentemente. Me entendam, por favor. Foi bom porque eu tive tempo de me organizar para fazer um monte de coisa, inclusive escrever mais 2 livros que estão prontos e 2 que estão em andamento, digamos assim. Então eu acho que é muito importante todo tipo de iniciativa que leve as pessoas a conhecer melhor o esporte, conhecer melhor a história do esporte. Pode ser que as crianças não entendam nesse momento, mas o professor dessas crianças vai entender. E ele vai ser um agente multiplicador dessa história. Não é? Então, quando eu publico esse livro aqui da história do basquete, claro que eu não estou pensando na criança num primeiro momento, mas eu estou pensando naquela pessoa, naquele professor ou naquela professora que vai ler esse livro e vai comentar, falar, olha gente, o Brasil já foi campeão mundial feminino. Vocês sabiam disso, que o Brasil já foi campeão mundial feminino? Recentemente eu participei de uma live com um desses professores conversando com os alunos e nós fizemos uma brincadeira com eles. Então o Alexandre, que montou a live, ele fez umas perguntinhas ali e nós fizemos uma brincadeira. E 2 meninos acertaram as perguntas tal, e eu mandei um livro para cada um. Não sei que proveito que eles vão fazer desse livro, né? São muito novos. Mas veja só que interessante, ele, professor, pegou a ideia do livro e transferiu isso para a criança. Eu acho muito importante. Aliás, eu acho que a gente devia ter muito mais. Eu acho que a gente escreve muito pouco. O basquete tem pouquíssima produção nacional. Nós temos muita produção internacional que a gente importa. Dos Estados Unidos, da Espanha, da Argentina, seja lá de onde for. Mas produção nacional tem muito pouco. Eu gostaria de ver muito mais gente escrevendo sobre basquete. Eu fico feliz que tem o seu livro, porque eu vou te falar uma coisa que aconteceu essa semana que eu fiquei extremamente triste. A gente está montando o website Mulheres Assistam, né? E uma das intenções é trazer realmente visibilidade para o basquetebol feminino. E a gente tem um canal no YouTube que é para que a gente possa trazer essas lives, né, que são sobre basquetebol feminino, mas também para outros esportes. Por exemplo, a próxima live, na semana que vem, é com a outra diretora e roteirista, que é a Ellen Suk. Ela vai estar entrevistando a Silvana Gellner, né? Então, trazer visibilidade para o esporte feminino. E aí eu fui no site da CBB, que eu não sei se você se lembra. O site da CBB, antigamente, ele tinha quadro de medalhas. Você entrava no quadro de medalhas, abria os documentos de convocação das jogadoras, né? Tinham arquivos em Excel, o nome de todas as jogadoras, de cada campeonato. Você tinha a biografia dessas jogadoras. E o que eu queria era fazer um link do Mulheres à Sexta com a CBB direto para poder também promover o site da CBB, né? Isso não existe mais. Você entra no site da CBB hoje, você não sabe os campeonatos, você não sabe. Você tem que ir nos arquivos da FIBA. Sim. E os arquivos da FIBA, obviamente, não tem nada, não tem absolutamente. Tem os dados das jogadoras em termos de performance naquela competição, mas não tem mais nada. Entendeu? Então, eu não sei se você sabe, mas a CBB tá criando um memorial do basquete. Existe um responsável, que é o Rogério.
Eu já tenho conversado bastante com ele, inclusive mandei os livros, mandei esse livro para a CBB e para ele, e depois até se você quiser eu te passo o contato dele, é um cara bem acessível, ele está muito interessado realmente em resgatar essa história. Finalmente, né? Finalmente. E eu diria para você que não é só a CBB, né? Infelizmente, né, eu vejo aqui por São Paulo, a gente tem muito pouca memória do nosso basquete, muito pouca coisa. Tem pouquíssima. Pouquíssima. Então, como eu disse, né, eu acho que a gente perde grandes oportunidades. Né, aí, voltando um pouquinho, né, que eu acabei não falando, a questão dos ídolos, né? A gente perde a oportunidade de ter ídolos. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o que aconteceu. Se você chegar hoje num grupo de crianças, de jovens tal, e perguntar se eles sabem quem foi Paulo e quem foi Hortência, eu garanto para você que muita gente não vai saber responder. Sim. Às vezes, cá entre nós, hein, nem o professor vai saber responder. Então, mas o que é isso? É culpa desse professor ou dessa criançada? Não. É culpa do sistema que não mostrou para essa molecada que nós tivemos pessoas como Paulo, Hortência, Oscar, Vlamira, Mauri, Janete, enfim. Dá para falar de um monte de gente aqui. Coisas que em outros países isso é muito cultuado. Sim. Isso é muito cultuado. Eu fui há 5 anos, eu fui numa clínica, só para dar um exemplo, na Argentina eu fui participar de uma clínica e tive a chance de ir ver um evento que eles fazem que se chama Mega Mini. O tal do Mega Mini tinham só 800 crianças participando de um festival de mini basquete. Uau. Só isso. Só isso. Num povoado a 250 quilômetros de Córdoba, até brinquei, tinha mais crianças jogando do que a população do povoado. As crianças acampadas, literalmente acampadas com barraca, e no meio disso tudo teve a participação de 2 atletas argentinos, isso foi em 2015, hein? 2 atletas argentinos, aliás, não vou lembrar o nome dele agora, meu Deus. Ixi, me fugiu aqui, mas tudo bem. Um atleta que foi campeão olímpico em 2004. Ou seja, 11 anos depois. Muitas daquelas crianças não eram nascidas em 2004. Gente, você precisa ver a receptividade desse cara. Uma coisa maluca. Por quê? Porque eles cultuam isso. Eles cultuam e nós não cultuamos. Você não acha que uma jogadora como a Hortência ou como a Paula não deveriam chegar nessas clínicas e serem ovacionadas de pé? Muitas vezes a criançada bate palma, mas quem que é essa mulher? Né? Então, essa foi, por exemplo, a ideia do livro, né? A ideia do livro era trazer uma foto das jogadoras como elas eram, né? E uma foto como elas estavam na época, né? Da entrevista e da publicação, e era distribuir esse livro nas redes estaduais de ensino para que as crianças tivessem acesso, né? E para que as pessoas tivessem acesso, né? Nesse sentido, assim, até aquela brincadeira da Paula, né? Que o cara olha na rua para ela e fala assim, você que é Hortência? Aí ela tá de brincadeira, né? Então, e tem isso mesmo, né? A gente cria os ídolos e também tem a destruição muito rápida dos ídolos. Basta que eles façam alguma coisa que não agrade a alguém que tenha muita influência, não é? Mas aqui, a gente está com 3 minutos aí. Eu lembrei o nome, eu lembrei o nome do atleta. É o Paladino. Paladino. Um atleta, Paladino, campeão olímpico em 2004 pela Argentina, né? Em 2015, esse cara estava numa clínica, enfim. Vamos fazer o quê, né? Nossa memória é muito curta, né? Pois é. Depois faz um impeachment de um presidente, depois você elege ele senador, enfim. Né, mas é assim mesmo. Isso é Brasil, né? Mas enfim. Dante, nós estamos aí com 3 minutos. Eu queria perguntar para você se você tem uma mensagem assim, né, para dar, para que a gente volte com o basquetebol nas quadras, né? Os resultados são bons,
mas que a gente volte com mais visibilidade aí para as meninas. Olha, eu acho assim, nenhuma mensagem especial. Eu acho que a gente tem que, nós que estamos envolvidos de alguma forma, não é só o técnico, né? Aquele cara que está na quadra ali, na linha de frente. Mas todo mundo que está envolvido com esporte, de alguma forma, divulgar muito esse trabalho. Muito. Né? Ir atrás, querer saber, enfim. Pô, veja só que interessante, esses meus livros, eles são gratuitos. Então, gente, é só entrar no link ali, você não vai pagar nada. Uhum. Você não vai pagar nada, é só entrar no link e ver. Puxa, olha, em 1953, o primeiro campeonato mundial feminino, as jogadoras brasileiras eram a Coca, a Cida Cardoso, não sei mais quem. Não custa nada, né? Você não vai precisar pagar. Isso é uma outra coisa também, que o brasileiro não gosta de investir em livro, né? Uhum. Escrever livro no Brasil é uma coisa para maluco mesmo, que se você depender disso, você está danado. É por gosto mesmo, é por amor, por amor ao basquete. Mas enfim... Então, e vamos aí, então, Dante, olha, muito obrigado. Imagina, para mim foi um prazer muito grande. Muito obrigado você participar. Foram 2 prazeres. Primeiro participar e segundo te rever, né? Porque, nossa... Muito tempo, né? Muito tempo que nós não nos víamos, né? Pois é. Então, foi um prazer muito grande Obrigada. estar aqui com vocês. E precisando, você sabe onde me encontrar agora, estou sempre disposto a colaborar. Então, com certeza. E aí a gente vai falar para você. A gente tem um canal no YouTube que tem como documentário Mulheres à Cesta, que tem como objetivo trazer visibilidade para o basquete feminino. A gente está subindo todas essas lives agora essa semana com o trabalho da Joana, né, que é a Joana Sanz, que é uma produtora do nosso livro. Aí a gente vai começar uma série de lives também para outros esportes que não têm visibilidade, né? Tem, mas não tem. E a gente tem aí, o site Mulheres à Cesta vai estar saindo agora, né, antes de setembro, com o lançamento do filme, com o livro também disponível. Vai ter um espaço pesquisadores, se você quiser colocar os livros lá também, vai estar. Né? E semana que vem temos aí a Ellen Suk com a Silvana Guellner. E essa semana também estou participando de uma live no SESI, para o SESI, falando sobre esporte e a oportunidade de se trabalhar as virtudes, que é um trabalho bem bonito que uma amiga está fazendo no interior de Minas Gerais, e a gente está levando o esporte para esse desenvolvimento das virtudes aí. Tá bom? Beleza, tá ótimo, Cláudia. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigada aí. Um abraço, hein? Abraço, obrigado a todos aí que participaram. Isso, obrigada a todos que participaram. Fã-clube da Simone na Veia, sempre com a gente. Suzy, Silvia, Ellen Suk, muito legal. Obrigada aí, Eduíges, Fernanda. Muito obrigada a todo mundo. Um abraço. Valeu. Bom domingo. Tchau.